judiciário ele tem que ser inerte. Mas se para casos do Bolsonaro ele dá pitaco a todo momento e a gente vê no governo Lula tudo isso que fede a corrupção e nada acontece. É um ambiente para a economia afundar. Com certeza. E aí a gente fica discutindo no Brasil conjunto de joia e relógio. É isso que escandaliza TCU, é isso que escandaliza o Globo, é isso que escandaliza a grande mídia. Quando a gente está vendo aqui 1,5 bi sendo afanados na nossa cara. O julgamento que livrou o presidente Lula de devolver o relógio Cartier, recebido de presente em uma viagem à França em 2005, desmontou o entendimento do TCU, Tribunal de Contas da União, usado pela Polícia Federal, para embasar o pedido de indiciamento de Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. No relatório, a Polícia Federal menciona 26 vezes o acórdão do TCU, que dizia que presentes de luxo deveriam ser incorporados ao patrimônio público. Mas o TCU decidiu que não existe lei específica. Não é que decidiu. Ele apenas observou uma coisa que ele já devia ter observado antes. Decidiu que não existe lei. Ou existe ou não existe. Ou tá grávida ou não tá grávida. Não, eu decidi que eu estou grávida hoje, né? É que não tem lei específica sobre presente. E isso eu falo desde agosto do ano passado. Hoje fez um ano, semana passada, que eu falo exatamente isso. Não existe lei. E não há crime sem lei anterior que o defina. Fizeram toda essa palhaçada, todo esse lelelê com o Bolsonaro por merda nenhuma, porque não tem lei. Não tem lei específica sobre presentes e, portanto, nenhum ex-ocupante do Palácio do Planalto, ou seja, o presidente é obrigado a devolver presentes, independentemente do valor. Aliás, durante evento em Recife, no sábado, Bolsonaro afirmou que o conjunto de joias é seu e que vai leiloar e doar o dinheiro para a Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais, local onde ele foi atendido após receber a facada em 2018. Vamos ouvir essa declaração de Jair Bolsonaro. Vou pegar o conjunto de joias. Conjunto que é meu. Vou leiloar essas joias e vou doar a Santa Casa de Juiz de Fora. É um belo gesto, né, Geisane? A gente falou aqui semana passada também sobre o STF que tinha decidido sobre alguma coisa, como se não existisse Constituição. O Alexandre de Moraes decidiu liberar o Felipe Martins. Felipe Martins, como se o Felipe Martins tivesse antes algum... Decidiu liberar até a página 2, né? Felipe Martins continua semi-preso. Continua preso, Agora a gente vê de novo, né, uma decisão. Vale lembrar ainda, o Pavinato trouxe essa informação aqui, eu não vi isso em outro veículo de comunicação, que, na verdade, isso estava falando a respeito, essa decisão que foi tomada em relação ao Lula, não contemplava necessariamente esse caso das joias do Bolsonaro, né, mas, ainda assim, como também já foi dito, é um presente que não foi dado nem a ele, né, se for pensar direitinho, as joias, na verdade, são direcionadas para a Michelle não é funcionária pública, ela é esposa de um funcionário público, ela não ocupa cargo formal dentro do país, ela é só esposa de um cara. Então, sequer para ele, de fato, foi o que embasou a Janja não ter que mostrar se ela tomou vacina ou não, vale lembrar. Exatamente, vale lembrar que semana passada, né, o Lula disse que ela não ocupa nenhum cargo e por isso ela não vai mostrar porque é sigiloso esse documento ali, se ela tomou ou não vacina da Covid, se ela tomou ou não vacina da dengue. E a justificativa foi justamente essa, ela não ocupa cargo público. Ela não ocupa cargo público agora, né, porque na França aparentemente ela ocupava. Ela estava ocupando, Mas tudo isso para chegar num ponto de que é só desgaste de imagem em relação a um opositor político que ele não quer que tenha voz. É só isso. Esse caso das joias vem aí se arrastando desde o ano passado. Toda semana surgia ali uma informação nova. E a gente estava discutindo uma coisa, assim, por pressão, né, desse assunto que surgiu na mídia, mas que não tem real relevância ali para o momento político que se encontra o país. A gente viu aí o Bolsonaro
fizeram em Recife. A gente sabe que no Nordeste não tinha, né, antes essa característica de ser mais à direita e tal. Reuniu multidão, a joia é dele, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Se ele quisesse vender, leiloar e pegar o dinheiro e colocar no bolso dele, ele poderia fazer isso tranquilamente, não lesaria em nada os cofres públicos, mas ele toma aí a decisão de leiloar para o hospital e tal, e ele sempre elogiou muito, né, desde da primeira vez, esse primeiro atendimento que ele teve ali, né. A gente não vê isso do caso do Lula. O Lula só esperneou, disse que não ia ficar com o relógio. Não vou ficar com o relógio. Agora eu não quero, mas depois de anos ele não quer mais. Exatamente. Dani? É inacreditável, não é? Eu acompanho você falando já há mais de um ano, na verdade, sobre esse caso, falando justamente que não existe lei específica com relação a presentes, enfim. Agora o Tribunal de Contas decidiu, né, que não existe essa lei, então é até vergonhoso ter que comentar sobre esse tipo de decisão relacionada ao Tribunal de Contas, com relação à decisão do Bolsonaro de leiloar e direcionar o recurso ao hospital. Eu achei muito digno, não é, maravilhoso, porque nesse hospital que salvou efetivamente a vida dele, então é um gesto muito nobre. Agora a Geisiane, ela levantou esse ponto do Lula, né, que apenas esperneou, não vou devolver a joia, né? Então você vê que, e ele ainda falou o seguinte, eu vou devolver para me diferenciar do Bolsonaro. Então nós vemos realmente a diferença, né, de alguém que está agora, vai leiloar essa joia para direcionar os recursos para o hospital, enquanto o outro está de birra, né, e vai simplesmente, talvez, né, porque a gente ainda não sabe, porque é sempre aquele discurso, vou devolver, mas na hora H, será? Pelo amor de Deus, jamais imaginaria que alguém seria capaz de fazer isso. Mas como você trata de relação de bens públicos, privados, estará aí essa relação do público e privado, depois da devolução existe um site que vende homenagens a joias originais, que ele faz cópias maravilhosas. Eu faria uma verificação depois da devolução, viu? Porque o Tesouro tem a obrigação de verificar se aquilo que é devolvido para ele corresponde ao original. Apenas como uma sugestão, não imaginando que seja possível. Pode ser uma cornucópia? Não sei. Não sei, mas deveria, por uma questão de necessidade. Olha, é interessante que vocês estavam falando, vocês cobriram todo o espectro, e é interessante, eles estão, é o jab do boxe. Eles vão ficar. É jab. É o jab do boxe. É aquele golpezinho pequenininho que você bate apenas para ir desgastando a pessoa. Então eles querem dar 300, 400, 500, porque eles sabem que isso não tem efetividade nenhuma. Quando a gente viu o que estava sendo discutido aqui, olha que coisa curiosa. A Dani, quando ela falou acerca do que eles estão fazendo em dividir, e estão nichos, em dividir um país, se antes eu citei o caso, na época do período do movimento cívico e militar de 64, que foram vice-reinados, sabe o que eles estão fazendo? O que me parece agora, eu falo, a Dani, eles estão fazendo agora é dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Cada capitão hereditário tem a sua porcaria e faz o que quer lá. E porque você não tem uma articulação geral do país, isso é a coisa mais assustadora de todos. Aí vem o Estadão da Lua para dizer que o país nós não temos, afinal de contas, um projeto. Claro que nós não temos um projeto de governo. Nós não existe projeto de governo que nós temos aí, parece que vocês mataram a charada. Quando o Arthur Nogueira citou o fato das medidas assistencialistas, a Geisiane, os dois falando das medidas assistencialistas. Olha, o Ronald Reagan falava que você mede a eficácia de uma medida assistencialista pela quantidade de pessoas que saem dela, e não pela quantidade de pessoas que são incluídas. Se são incluídas, significa que a medida assistencialista serviu para porcaria nenhuma, porque não foi acompanhada de medida estrutural, uma política pública para dar condição a que a pessoa tenha uma vida plena como cidadão. Ora, o que está demonstrando aí? O Brasil dividido em capitanias hereditárias. Medidas assistencialistas que só crescem. Gente que está se autocomprando, porque o que me parece é isso. E a preocupação deles, respaldando essa coisa maravilhosa que é o jornal Estadão da Lua, realmente eles não estão preocupados com o projeto de poder, de país, eles estão preocupados apenas com o projeto de poder. Qual é o foco? As eleições que estão ali estão fazendo de conta que nada está acontecendo e simplesmente entregar o Brasil aos seus capitães hereditários. Agora, Luiz Arthur Nogueira, eu quero só acrescentar, antes de passar para você, que vale lembrar que o STF, ele rompeu com uma das grandes garantias jurídicas que existe no direito romano há mais de 2000 anos, que é a coisa julgada.
O Supremo ele rompeu com a coisa julgada em matéria tributária um tempo atrás. Nós temos uma reforma tributária que não é uma reforma, né, que pode vir com uma jeba do tamanho do negão da piroca do WhatsApp, né, e que certamente virá assim. Aí a gente olha o STF, o nosso judiciário, tão proativo contra o povo, contra particulares. E, ao mesmo tempo, a gente vê essa preocupação toda, ai, a democracia brasileira, ai, são milícias contra a democracia, ai, é isso, é aquilo, ai, é o relógio, não é o relógio, e, ao mesmo tempo, a gente assiste, né, o judiciário passivo, que é o papel do judiciário, o judiciário ele tem que ser inerte, mas se para casos do Bolsonaro ele dá pitaco a todo momento, e a gente vê no governo Lula tudo isso que fede a corrupção e nada acontece. É um ambiente para a economia afundar. Com certeza, com certeza. E é isso que assusta os empresários. A gente já falou aqui várias vezes que a insegurança jurídica protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal tem afastado investimentos do Brasil, não só de estrangeiros, mas de empresários brasileiros. Agora, Pavinato, eu não brigo com a imagem. Você reparou a multidão que estava com o Bolsonaro em Recife? Recife é governada por quê? Quem é o prefeito de Recife? Pois é Luleira, é o marido da Batatinha. É o Campos, João Campos. Ele é de esquerda, certo? Ele é PSB, aliado do Lula, do Partido Geraldo Alckmin. Então o Bolsonaro vai a Recife e atrai uma multidão. O Lula foi... Não é Recife, é Recife. Recife. O pessoal aqui tá me corrigindo. Boa. O Lula foi para Florianópolis, o estado do Jorginho Melo. O Jorginho Melo não compareceu ao evento, é um direito dele, e eu estou aguardando a multidão que foi lá recepcionar o Lula. Ah, não podia entrar, eu acho. Não tinha, né? São ambientes controlados. Não tem. Nunca pode. Não tem, impressionante. Nunca pode. Só no Chile pôde. No Chile, é verdade, no Chile. Mas parece que o Alexandre de Moraes vai processar aquelas pessoas e se elas vierem para o Brasil, elas vão ser paradas pela Polícia Federal, não a mando dele, porque o Sérgio Tavares também não foi. E vão ser perguntadas por que elas são tão antidemocráticas a ponto de vaiar, né, esse homem tão bondoso que é o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Tão bondoso quanto os amiguinhos que ele tem.